fechando a conexão. Você consegue entrar? Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos esperar todo mundo entrar. Sejam muito bem-vindos. O que tem na sopa do neném? Oi, Eveline, boa noite. Alex, Yara. Oi, boa noite pra todo mundo. Suelen, Paula, Tati, Vanessa, Yara. Que tem na sopa do neném? Que tem na sopa do neném? Oi, Cris! Esperar um pouquinho mais de gente entrar. Será que tem? É um, é dois, é três. Que tem na sopa do neném? Oi, Vanessa, boa noite. Muitos beijos, amiga. Mona Portugal, Camila Albuquerque. Aê, boa noite. Até que enfim, certo, graças a Deus. Gente, atrasei aí porque realmente não tava querendo conectar de novo, viu? Davi, abaixa o seu som um pouquinho pra mim, por favor. Estamos dando retorno. Como que tá todo mundo? Como é que passar? Tudo isso, esse carnaval sem live. Pensa numa pessoa ansiosa já pra falar sobre esse tema. Rio de Janeiro, Susan Lima dando oi. Todo mundo, sejam muito bem-vindos. Hoje com um tema muito necessitado. Um beijo, Thaís, bem grande. Da semana. Oba, que bom, Yara. Fico muito feliz. Eita, Tati, amada. Boa noite, Amandinha. Boa noite, Aline. Autismo Pedagogia. Oi. Gente, o cabelo, tô vendo aqui que tá uma tristeza, né? Peraí. Dá um jeito aqui. Doutora, boa noite, nada esperada. Boa noite, que bom, meu bem. Ele mandando um oi. Gente, vai ficar assim mesmo, tô nem não. Vai ficar assim mesmo. Adorei a música integral. Que bom. O que tem na sopa do neném, né? O que a gente coloca na sopa de neném? Lorena, boa noite, mamãe coach, linda. Salvar a live. Vamos salvar sim. Qual a Gisele? A Gisele e a Morim. Gi, vamos salvar, tá bom? Mas é daquele jeito, fica pra gente 24 horas, boa né? Noite. Oi, Amanda, estou assistindo do lado da Cristiane. Que bom, Cris. Fico feliz que vocês estão juntas aí. Gente, então tá. Mandando um oi. Muito boa noite pra todo mundo. Novamente, é muito bom ter vocês aqui. Obrigada. Luiz Souza, boa noite. Vocês são muito fofos, vocês ficam me reforçando, né? É isso que eu tô percebendo. Vocês ficam me reforçando. O colar. Gente, o colar fez um maior sucesso nessa semana. É da Ama, daqui de Goiás. Eu até marquei lá pra vocês. Eu também amo de coração. Não saio sem ele. Vamos lá. Quero fazer um pedido pra vocês no começo da nossa live, agora já. Tá vendo esse aviãozinho? Aprendi isso, hein? Tá vendo esse aviãozinho que tá lá no cantinho da tela de vocês? Por favor, clica nesse avião e envia essa live para as pessoas que às vezes não estão conseguindo acompanhar nesse momento ou não pegaram o comecinho. Manda para o máximo de pessoas possíveis. Lembrando, gente, que essas dicas não são só para crianças com desenvolvimento atípico, não. Essas dicas sobre seletividade alimentar são para todas as crianças, na verdade, né? Socorro falou que chegou atrasada. Não. Socorro, tô começando agora, meu bem. Chegou na hora certa. Seja bem-vinda, tá bom? Eu queria muito que vocês anotassem essas dicas que eu vou passar agora. Porque a gente fica assim, depois eu vou assistir a live, aí eu vou e pego e anoto tudo. Mas a gente acaba esquecendo e são dicas, assim, muito detalhadas. Eu tenho que estar relembrando o tempo todo. Porque se a gente não colocar em prática parte por parte, sequência por sequência, a gente não consegue ter um resultado de êxito, tá bom? Para mim, sobre o meu olhar da integração sensorial, da funcionalidade, da autonomia, da independência, eu acho
o maior desafio que a gente tem dentro do processo de estimulação, da evolução, da autonomia, da funcionalidade das nossas crianças. Eu, como terapeuta, esse é o meu olhar, é o que eu enfrento mais dificuldade. E por que, Amanda, será? Se a gente tem tanta defensividade tátil, crianças com tanta dificuldade, crianças com aversões, com respostas de estresse, né? Conversão ao movimento, conversão a barulho, que não entram em ambiente público, com uma dificuldade gigantesca de socialização, por que seletividade alimentar, ao meu ver, é o mais difícil de ser trabalhado e é o mais desafiador? Porque todas as outras respostas sensoriais, estímulos sensoriais, eu consigo oferecer para a criança de uma forma muito clara. Então, se é tátil, eu posso oferecer várias texturas para essa criança. Se é visual, eu posso expor ela a uma luz. Se é auditivo, eu posso trabalhar o som, eu posso trabalhar um fone de ouvido. Mas a seletividade alimentar não dá para você enfiar comida lá com ela abaixo da criança, né? Você precisa ter toda uma resposta dessa criança, toda uma aceitação, todo um manejo, e aí a gente vai aprender que o nosso comportamento diz muito se essa criança aceita ou não um alimento, para que realmente dê certo, tá bom? Então, como eu tento fazer no começo das nossas lives, eu coloquei aqui alguns tópicozinhos, queria todo mundo com caneta, é sério, para colocar em prática. Eu vou ler para vocês, a gente vai conversar sobre isso e depois a gente vai abrir para as perguntas, tá bom? Vamos lá. Então, em primeiro lugar, o que se trata essa tal de seletividade alimentar? É quando a criança, ela realmente tem opção por determinados alimentos e rejeita outros, né? Então, ela tem algumas bases. Pode ter uma base, a seletividade alimentar em si, ela tem uma base sensorial, em média 70% é sensorial e em média 30% é comportamental. De onde eu tenho esses dados? Da última formação que eu tive da Universidade do Sul da Califórnia, no fim do ano passado, módulo especial sobre seletividade alimentar. Então, nós estamos com atualizações muito boas, né? Isso muda muito rápido, mas é essa a informação que eu tenho para passar para vocês. Então, 70% está relacionado a questões sensoriais. E o que seria isso, Amanda? Seria a aparência desse alimento, a textura, o cheiro, né, o formato, a quantidade desse alimento. Então, seria todas essas questões sensoriais que o meu organismo, o meu cérebro recebe quando eu estou diante de um prato. Quando eu estou diante de um alimento. Eu faço todas essas relações. Eu recebo, integro todos esses estímulos. E isso me traz uma resposta de querer ou de não querer. De aceitação ou de aversão. Tá bom? Então, primeira coisinha são essas questões. 30% também é comportamental. Então, né, que toda criança no mundo passa para aprender a aceitar aquele alimento, ver a hora certa daquele alimento. Mas a gente também vai falar sobre tudo isso. E também tem questões fonoarticulatórias, fisiológicas. E isso entraria quando a criança tem um problema, por exemplo, para mastigar, quando a criança tem um posicionamento inadequado da língua, né? Quando a gente precisa trabalhar essa musculatura, então aí a fono entra para fazer esse trabalho fisiológico fonoarticulatório, tá bom? Mas a respeito da seletividade em si. A gente vai começar aqui, ó. O que o seu filho come e a hora que ele come, quem escolhe é você. Nossa, já começa pegando leve, né? Como que é isso, pelo amor de Deus? Meu filho nem passa perto da comida. Como é que seria isso? O que ele come e quando ele come é você que decide. É você que vai pôr o prato. Então, é você que vai servir, por exemplo, na hora do café da manhã, o leite, o pão. Oi, Isis! Então, no café da manhã você vai servir leite, pão, café, fruta, aquilo que está na sua rotina. A criança não precisa ser mega, super introduzida na alimentação. Ela precisa seguir a rotina da casa, né? Ter uma vida adequada. Boa noite para todo mundo. Então, olha só. E você que vai servir o que essa criança vai comer e a hora que ela vai comer. Na hora do almoço, é você que vai fazer o prato referente à alimentação do almoço. Na hora do lanche, é você que vai servir o lanche. Então, o horário e o que oferecer somos nós que determinamos. Não é assim, ela não quer comer isso, eu não vou oferecer isso. A gente tem que oferecer. Agora, se
ela vai comer e quanto ela vai comer, é ela que escolhe. A gente não pode, de maneira alguma, obrigar essas respostas, tá bom? Porque senão a gente gera uma situação de trauma, a gente gera uma situação de aversão maior ainda, respostas de estresse, vômito, tudo aquilo que a gente conhece, tá bom? Ficou claro isso? Outra coisa que eu queria falar pra vocês. Como que a gente vai servir isso então, Amanda? Por onde eu começo? Primeiro passinho, começa a ver o que o seu filho realmente gosta. Nesse momento, eu não estou preocupada se ele está tendo uma alimentação bonitinha, organizada. Eu preciso que ele se abra para comer, que ele deseje realmente aceitar essas novas oportunidades que você está oferecendo na alimentação. Então, leva o seu filho no supermercado. Deixa ele te mostrar o que ele gostaria naquele ambiente. Amanda, ele só pega besteira. Tudo bem, a gente precisa dessa besteira no começo. No começo a gente precisa dessa besteira. Porque o que a gente vai fazer nessas refeições? A gente vai colocar uma grande quantidade do que ele gosta. Eu já falei isso várias vezes aqui pra vocês. Uma quantidade maior do que ele gosta, em quantidades pequenininhas do que ele não gosta. Mas tem que ter no prato também. Porque a primeira coisa que a gente vai fazer é adaptar essa criança a essa aparência, a esse estímulo visual que a gente faz quando a gente oferece o alimento, né? Então, Amanda, na prática, como que é isso? Se a criança gosta de carne, é uma porção grande de carne, né? Uma mãozinha aqui de carne, o que ele costuma comer de carne. Tem dificuldade com feijão? É 1 grão de feijão, gente. O começo, eu só preciso que ele veja aquele alimento diferente no prato dele. Por mais que ele não coma, por mais que ele não aceite. E aí a gente joga para aquilo que os pacientes da tia Amanda conhecem bem. É pequenininho, é pouquinho, come esse, é rapidinho. É muito mais fácil eu comer aquilo que eu não gosto em quantidade pequena do que eu comer um grandão do que eu não gosto. Então, a gente começa a oferecer quantidades pequenininhas. Então, todo dia tem que ter lá no prato, porque você que serve, você que escolhe. Então, tem que ter lá um pouquinho de arroz, pelo menos 5 alimentos nesse prato, tá bom? Um pouquinho de arroz, 1 grãozinho de feijão que seja, umas 2 verduras, tudo um pouquinho. Gente, quando eu falo pouco, é assim, rala a cenoura e coloca um fiapinho da cenoura lá no prato. Só pra criança ver aquela cenoura diferente. Hoje ela não comeu. O que eu faço? Amanhã eu coloco de novo. Aí é aquilo que eu também já falei várias vezes. A gente vai começar a ter uma rotina de alimentação. Uma rotina estabelecida para alimentação. A gente não pula refeições. A gente não pula. Eu recebi um caso de uma criança que simplesmente não almoça. A mãe não oferece mais almoço, porque a criança rejeita muito. Então, a gente não pode fazer isso. A gente não pula refeições, a gente não pula rotina. Principalmente crianças dentro do espectro. A gente sabe como eles precisam de rotina. Então, todo dia. Amanda, quantas vezes que eu vou dar a refeição para a criança? Todas as possíveis que você conseguir. Café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde, janta e alguma coisa antes de dormir. Pelo menos 6 refeições. Tá? É grande quantidade mesmo, muitas vezes mesmo, em pequenas quantidades, tá? Outra coisa, para essa criança realmente introduzir novamente esse sentido gustativo, olfativo, de paladar, de sabor, descobrir se ela realmente gosta ou não daquele alimento, porque tem coisas que simplesmente pra gente é aversivo, pronto, acabou. Mas pra gente descobrir se vai ser isso ou mesmo ou não, ela tem que experimentar o alimento de 30 a 60 vezes. Eu sei que é muito. Por isso que todo dia tem que ter a verdurinha. Por isso que todo dia tem que ter a fruta. Por isso que todo dia tem que ter o leite. Por isso que todo dia tem que ter o suco. Para que ela seja exposta a esse estímulo por várias e várias vezes. Mesmo que pequenininho. Tá? Gente, a aparência do prato. Com comida a gente brinca? Brinca e muito. Tá? Então, coloca bichinho nesse prato, traz os brinquedos que a criança mais gosta e deixa só para esse momento, só para essa hora. Reforça muito. Por mais que ela sentou na mesa e não comeu nada, você termina, olha, parabéns, você comeu muito, parabéns, você tá comendo, você tá conseguindo. Reforça a autoestima dessa criança. Mostra para ela que ela é capaz, porque aquilo já é difícil para ela. Se você acentuar o que ela não fez, aí que ela não vai querer mesmo. Tá bom? Eu queria abrir para as perguntas daqui um pouquinho. Vocês aguentam só um minutinho? Deixa eu travar.
Tá todo mundo me ouvindo? Falaram que tá travando. Ô, Senhor. É os corações, amor. Gente, por favor, não manda coração. Eu descobri isso na live com a Evelyn, do blog O Poder dos Pais. Toda vez que subia os coraçõezinhos, travava, tá bom? Então tá. Então a gente precisa que essa criança experimente o alimento de 30 a 60 vezes. Outra coisa, o ideal é que essa criança fique à mesa pelo menos 30 minutos para fazer uma refeição. Porque esse tempo é o tempo que ela tem para diminuir aquela aversão inicial, entendeu? Aquela resistência inicial. Então, o ideal é que ela tivesse uma refeição de 30 minutos. Mas, Amanda, consegui ficar 2. Ótimo. Na próxima refeição, você tenta ficar 2,5. Desceu. Da próxima refeição, você tenta ficar 3. Tá? A gente vai aumentando um pouco esse tempo também. Outra coisa. Os pais comem o que a criança come. Seus pais não comem o que a criança que você está oferecendo para o seu filho. Se ele está vendo que o pai não está comendo o brócolis que você está querendo que ele coma, como que isso vai fazer sentido na cabecinha dele? Né? A gente tem que oferecer modelo para os nossos filhos. Então, todo mundo à mesa, de frente para os nossos filhos, né? Olhando para eles, come na frente deles. Gente, onomatopeias, né? Nham, 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 nham. Que gostoso, olha, vamos tomar o caldinho do feijão? Faz som na hora que você vai comer. Coloca intensidade nesse momento para a criança, tá bom? Para que ela consiga interpretar melhor o que é para ela fazer com aquele alimento. Por que aquela textura é diferente da outra? Como que ela tem que fazer essa mastigação? Qual o movimento que ela tem que fazer? Né? Coloca mais motivação nos momentos dessas refeições, tá bom? Já falei sobre o supermercado, já falei sobre reforçar, sobre colocar brinquedos, já falei sobre utilizar, fazer isso várias vezes ao dia. Outra coisa que eu quero que vocês pensem muito. A gente tem a tendência a querer que a criança coma só com talher. Eu sou terapeuta ocupacional, quero que essas crianças sejam funcionais, independentes, comam sozinhas. Mas a gente tem que pensar que o importante nesse momento é que ela coma. Depois a gente resolve esse outro problema. Tá bom? Então, se quiser comer com a mão, deixa comer com a mão. Normalmente as crianças com defensividade tátil realmente funcionam melhor com talher, porque ela não tem que encostar. Ela não tem que sentir a textura. Mas deixa ela experimentar. A cor do prato que ela quiser. Leva ela lá para escolher o prato que ela quer. Né? Coloca um joguinho na mesa, um forrinho americano, para que ela possa se divertir, para que seja engraçado, para que seja divertido. Outra coisa é a reação que a gente tem na hora que a criança não come. Isso determina se ela vai experimentar de novo ou não. Quando a mãe fala assim, meu filho, pelo amor de Deus, você tá tão magrinho, tá tão difícil de fazer você comer, vai ficar doente, vai tomar injeção, vai pro médico. Pelo amor de Deus. A criança desenvolve um trauma com aquela comida. Né? A gente tem que deixar que esse momento, comportamento ruim, o que a gente faz? Vamos ver se vocês têm aprendido o que a gente tem falado. Comportamento ruim a gente ignora. Então ela não comeu, você finge que ela comeu. Por mais que ela não tenha comido naquele momento, gente, é só uma tentativa, não significa que ela vai ficar sem comer pro resto da vida. Essas respostas, elas se integram novamente. Vocês estão me ouvindo? Parece que não está aparecendo ninguém. Travou. Travou. Gente, vocês estão me ouvindo? Não estou vendo nada aqui pressionado para mim. Tá indo? Tá me ouvindo? Né? Tudo certo? Então tá bom. Então olha só, a nossa reação naquele momento fala muito para essa criança, porque ela interpreta tudo. Então se o seu filho não tá comendo, finge que ele tá comendo, ignora naquele primeiro momento esse comportamento ruim, porque senão ele vai perceber que ele chamou a sua atenção ficando sem comer. Então ele vai querer ficar mais sem comer para chamar mais ainda a sua atenção. Tá bom? Ou então ao contrário, ele vai querer comer muito, 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 muito porque você acha bonito, porque você acha bom. E aí a gente tem risco sim de distúrbios alimentares. Amanda, qual textura a gente começa a oferecer para a criança? A gente sempre começa por alimentos que são mais secos, tá? A gente começa por uma bolacha, água e sal, a gente começa por um biscoito, a gente começa por alimentos mais secos.
Os mais difíceis da gente introduzir são alimentos com caldo, alimentos molhados, ovo cozido, feijão, macarrão muito pegajoso. Esses tipos de alimentos são mais difíceis de ser introduzidos mesmo. Outra coisa, coloque cor no seu prato, tá bom? Pedida, coloque cor no seu prato, tá? Porque a partir do momento que ele integra todos esses estímulos visuais, ele não cria um comportamento rígido, um comportamento restritivo, tá? Cada vez mais colocar mais cores. Vamos ver as perguntas então? Pode começar. Tá. A Tatiane, Amanda, no caso de alface, se ele comer e induzir o vômito? Tati, a gente tenta por uma quantidade pequenininha. Gente, vômito é resposta de estresse. Não é favorável, não é boa, não é legal. Ninguém vai querer comer se você tá vomitando à mesa, né? Olha, pensa como isso é sério. Como isso é agressivo para a criança. Então, a criança vomita porque você coloca muito. Se você colocar pequenininho, pouquinho, e tentar oferecer e ver se ela aceitou. Mesmo com pequenininho, Amanda, ela fez vômito. E aí, o que eu vou fazer? Continua colocando no prato, mas deixa que ela tenha a iniciativa por procurar. Mas não deixa de oferecer os alimentos por causa das respostas que a criança nos dá. Pode ir. Isas, maternidade, Teia. Amanda, comecei a introduzir as oleaginosas nas meninas, mas a Isadora não quer comer. Posso triturar, fazer tipo uma farofa? Então, a gente pode sim, para que ela coma, para que ela receba um nutriente. Isso vai fazer com que ela experimente. Lembra, de 30 a 60 vezes, ela vai se acostumar com o sabor. Mas eu também quero que tenha a aparência dele lá no prato também. Bi, meu filho não toma mais leite, pegou nojo. Então, para introduzir o leite, o que você pode fazer é tentar um outro tipo de leite vegetal, né? Um leite de soja, um leite dessa forma. Para esse momento que ele está totalmente sem. Mas aos pouquinhos é a mesma coisa, gente. Um pouquinho, um pequenininho. Tenta mudar a cor desse leite, né? Tenta bater com fruta, uma fruta que ele goste. Gente, é muito manejo. É muito esforço, mas aos poucos você vai conseguindo e associa reforçador. Deixa um reforçador só para a hora que tomar o leite. Algo que ele gosta muito, que é muito bom, que ele realmente impulsiona ele a querer aquele objeto, aquele recurso, aquela música, aquele toque, aquele brinquedo. Impulsiona ele a realmente desejar e se esforçar. Uma dica para a Liliane, uma dica para retirar a mamadeira e a criança aceitar o leite e suco no copo. Liliane, no copo, a gente tem que começar a introduzir, tem todas aquelas etapas de copo, né? O copo de transição, depois o copinho com alça, por último o copinho sem alça. O que a gente faz para conseguir fazer isso? Para tirar a mamadeira? Você vai ter que começar a dar uma distância maior dessa mamadeira. E nesse período de distância, você começa a oferecer um alimento mais sólido. Para que na hora que ele for mamar, ele não esteja com tanta fome assim. Para que aos poucos ele vá entendendo que ele pode substituir esse leite, essa mamadeira, por algum outro alimento. Rochelle, meu filho não toma suco, mas come a fruta machucada. Como faço? Rochelle, nenhum tipo de suco mesmo. Gente, eu não sei porquê, não sei explicar pra vocês, mas eu percebo que, pelo menos com os meus pacientes, as crianças têm muita tendência a gostar mais de suco de uva. Uma coisa que a gente pode fazer é envolver a criança na preparação desse suco. Leva ela para a cozinha com você, coloca ela para picar, para ligar o liquidificador. Normalmente eles têm a versão barulho, né? Mas vai que funciona. A gente tenta de tudo, gente. É o que eu falei, é um quebra-cabeças mesmo. Mas não desista. Não desista. Suco de manhã, tarde, de noite, de madrugada. A gente tem que oferecer muito, muito, várias vezes, em quantidades pequenininhas, vários sabores, para que aos poucos o comportamento rígido comece a ceder e ele comece a integrar esse estímulo sensorial neurologicamente de novo.
Débora, meu filho não está comendo nada, mas não faz de conta como que é uma beleza. Fruta de mentira, finge comer o tempo todo. Débora, maravilhoso. Arruma um boneco, um brinquedo, alguma coisa que você possa dar comida para ele. E a gente, no consultório, eu uso por enquanto, porque a gente vai melhorar isso. A gente vai ampliar e vai ter uma coisinha bem legal para trabalhar a seletividade alimentar. Mas, por enquanto, os alimentos sólidos, arroz, carne, grãos, eu uso os grãos crus. Para dar para a boneca, para dar para o jacaré, né? Para tentar trabalhar um pouquinho mais dessa questão alimentar. Mas na sua casa, você pode tentar oferecer comida de verdade. E lembra do som que eu falei. Na hora que você oferecer a comida para o boneco, para o brinquedo, de forma lúdica, trabalha com som. Nham, 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 nham. Comeu, agora é sua vez, vamos você? Agora é a mamãe. Então a gente começa a incluir a criança em tudo isso de forma lúdica. Que bom que ele trabalha com a criatividade. Eu acho que é uma porta de entrada muito boa. Nós e o autismo. O meu tinha resistência em comer sozinho. Depois da terapia ocupacional, com a integração sensorial, ele começou a comer sozinho com a colher. Que bom, fico muito feliz. Esse é o grande objetivo, esse é o nosso sonho, né? Que a criança coma sozinha, com o talher, que ela siga a rotina da casa dela, né? Que seja adequado. Amila. Parabéns. Amanda, me ajuda. Meu filho não segura nada na mão. O que eu faço para ele comer sozinho? Ajuda física. O que você vai fazer? Coloca na mão dele, tenta fazer a apreensão e tenta ver se você consegue dar ajuda física só no antebraço. Então, levando a boca. Se não funcionou, se ele soltou, você vai segurar na mãozinha dele aqui. Mas nunca dê só com a sua mão, tá bom? Use a mão dele para chegar até a boca dele. E aos poucos, você vai abaixando aqui, ó, o nível de ajuda, vai distanciando, tá? Isso aí. Nosso autismo só complementa. Come bem, toma suco, só levanta da mesa quando está satisfeito. Que bom, olha que bonitinho. Gente, isso não é uma utopia, não é um sonho distante. Do mesmo jeito que o seu filho começa a aceitar um som, começa a aceitar uma textura, começa a aceitar em ambientes diferentes, adapta com a escola, né? No começo a escola é tão difícil, é tão complicado, mas depois não funciona muito bem. A alimentação é a mesma coisa. A gente sofre muito como mãe. Mas não tem necessidade de tudo isso. Se a gente seguir é claro que se não tiver tratamento, né, isso realmente pode ter consequências graves para a criança, muito graves. Mas se a gente seguir as orientações direitinho, se a gente fazer todos os dias, se a gente não desistir, se a gente usar de forma lúdica, vocês podem ter certeza que as coisas vão entrar nos eixos. A Socorro falou assim, fala novamente sobre a mãe fazer drama quando a criança não comeu. Socorro, é porque impactua na criança de forma muito grande. A criança, ela busca por atenção constantemente, né? É um instinto de sobrevivência dela até. Porque quando ela tem atenção, ela tem alimento, ela tem carinho, ela não passa frio, né? Ela recebe o necessário para ela sobreviver. Então, ela busca por atenção desde quando ela nasce. O neném nasce, chora, porque ele precisa daquele momento, ele entende que quando ele chora, ele mama, a fralda dele é trocada, ele recebe o aconchego, o calor. Então, quando a criança, ela percebe a sua reação. Se a criança chorou para não comer, se ela não quer comer, ela fez birra, e se a gente dramatiza, nada pode ser dramatizado com criança. Se a gente dramatiza, por mais que você esteja extremamente angustiada, se esforça para fazer longe dele. Nem que você se tranca dentro do quarto e chora lá tudo que você precisar. Porque a gente que é mãe, a gente sabe, a gente chora mesmo, né, com o menino comendo. Mas assim, não faça na frente dele, porque senão ele vai entender que ele recebeu a sua atenção. Você vai ficar lá conversando, vai ficar explicando. E a nossa voz, nosso tom de voz muda. Mas meu filho, come mais um pouquinho. Você não pode fazer isso, você vai ficar doente. Ele está sendo dengado, ele está sendo mimado. Ele está sendo o foco de toda a sua atenção. Então ele vai repetir esse comportamento porque você reforçou. E ele vai cada vez aumentar mais a intensidade para que cada vez ele também receba o seu comportamento de volta. Ficou entendido? Ficou claro? A mesma coisa ao contrário. Quando a gente força a criança a comer muito, a gente fica feliz porque ela comeu muito. Tá, nós e o autismo só complemento também. Peço ajuda para pôr a mesa, para preparar o suco. Agora eu estou ensinando a pegar o que ele quer. Ótimo. Ju, minha filha só gosta de comida com caldo. A comida tem que estar bem molhada.
Começa a misturar bem... Isso impactua de forma muito forte, assim, na família? É algo que quando ela sai de casa, ela não come em um outro local? Porque, assim, a gente tem que entender o que realmente é necessário nesse momento, né? O que realmente é muito, muito importante nessa alimentação. Se for muito, muito importante, começa a introduzir quantidades pequenininhas de comidas mais pastosas. Se não for, tá tudo certo. É que eu tenho que voltar aqui, Peraí que o meu leitor aqui, ele tá se organizando, gente. Tá, achei. Tatiane, como tentar introduzir a banana? Aqui foge se eu colocar na colher. Ele joga, mas se comer junto com outra fruta, sem ele ver, vai. Tati, banana é uma das frutas que a gente tem mais dificuldade com as crianças, principalmente dentro do espectro, porque ela é pegajosa, né? Então, o que você vai fazer? Começar a colocar aquela dica. Quando pica essa banana, uma rodelinha você pica em 4 e coloca junto com as frutas que ele gosta. Mesmo que ele não coma no começo, mas dá-lhe banana. Tá bom? Aos poucos ele vai começar a aceitar esse alimento. Gisele Cabral. Amanda, meu filho não come 2 alimentos no mesmo prato. Exemplo, a carne vai em um prato e o arroz em outro. Se eu colocar, ele sempre retira um. O que eu posso fazer? Coloca todos os dias. Dê o trabalho dele retirar. Que aos poucos ele vai... Coloca a quantidade pequena, não é muito. Coloca uma colherzinha lá de sopa, de café, junto, misturado, entendeu? E deu o trabalho para ele retirar. E todo dia você vai colocando, que aos poucos ele vai diminuir esse comportamento. Débora, meu filho não come nada, mas não tem restrição com textura, temperatura, cor e sabor, nada. A Fone e eu já fizemos vários testes, mas ele não come quase nada. Débora, observa o que eu tô te falando. Se você tá oferecendo de forma adequada em todas as refeições, se ele não colocou o seu comportamento em extinção, porque é isso que eles fazem com a gente, né? Eles colocam o comportamento de gente em extinção, não vou oferecer, não come mesmo. Então começa a oferecer. E outra coisa, muito importante a gente observar, cada criança tem um metabolismo. Tem criança que come de tudo, mas come uma quantidade pequena, porque é aquilo que ele realmente necessita. Agora, tem criança que tem um porte físico maior, um metabolismo, né, que necessita de uma quantidade maior de alimento também. Outra coisa, gente, muito importante que eu queria falar para vocês. Quando que a gente considera uma seletividade alimentar em grau severo, que a gente precisa mesmo intervir, assim, de forma bem incisiva, para que não interfira na nutrição da criança, na imunidade, em questões fisiológicas. Quando o seu filho come menos que 10 alimentos. 10. Se o seu filho senta aí e anota mesmo, eu faço isso com os pais no consultório. Café da manhã, o que ele come? Isso. Lanche, o que ele come? Isso. Na panificadora, na lanchonete, come pizza. E no almoço, o que é? Na casa da avó, o suco, na escola, tem vitamina, não tem. Deu mais que 10, a gente vai trabalhar essa seletividade com certeza, mas não precisa sofrer. E mesmo que deu menos que 10, a gente precisa só atuar, tá bom? Precisa de uma intervenção. Érica, o que fazer com meu filho quando ele não tem interesse nem de tocar nos alimentos? Parece ter medo, aversão. Coloca pra ele ver. Como introduzir ele Érica, nesses casos? Coloca pra ele ver todos os dias, tá bom? Novo no prato. Não vai comer, mas vai ver. Quantidade pequenininha, um pouquinho. Gente, é um grãozinho de milho. É um grãozinho de feijão. É um fiapinho de carne moída, carne desfiada, tá bom? É por aí. Deixa a live disponível porque tá travando muito. Tá, vou deixar. Jesus, Edson. Se a criança não quiser comer a refeição principal de jeito nenhum, depois, claro, porque ficou com apetite, insistir em querer comer aquilo que ele come rotineiramente. Dá um tempo de distância bom. O que fazer? Dá pelo menos 1h de distância do horário do almoço. Meu Deus, ele tá com fome, ele tá desesperado de fome. O que eu faço? Dá essa janela, porque ele vai entender comportamentalmente que aquilo não funcionou. Que ficar sem comer não funcionou. Mas o importante é levar ele para a mesa todos os dias, tentar sentar com ele, tenta trazer os alimentos que ele gosta nessa hora também, tenta introduzir aquilo que é bom. O que ele vai querer comer depois? Tenta trazer aqui junto. Oi, Carla! Linda! Cristina, essa doutora nota 1000. Ai, vocês são muito fofos. Gisele, ele só come alimentos bem pequenininhos, se for maior ele vomita. Aos poucos a gente vai aumentar essa quantidade, mas
com uma frequência muito grande, tá bom? Aline, meu filho não almoça e nem janta, só toma tudo líquido. Estou na luta todos os dias, mas ele não come nada salgado, só toma suco, mingau, biscoito e iogurte. Comidas pastosas, né? Pelo jeito ele prefere mesmo comidas pastosas. Começa a molhar muito, 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 muito. Por exemplo, pão totalmente encharcado. Amanda, mas deu na mesma, ficou pastoso do mesmo jeito, mas já é um alimento diferente, que depois você pode ir mudando a textura dele também, tá? Começa a molhar muito os alimentos que são sólidos, para que ele entenda que aquele alimento também pode estar no cardápio dele. Eveline mandou agradeceu, obrigado. Laís Engenharia. Bebê de 11 meses, começou a comer faz pouco mais de um mês. Estamos fazendo terapia ocupacional já por conta da sensibilidade sensorial. Mas ele não aceita frutas. Como introduzir ele sem trauma? Da mesma forma que eu coloquei, começa a introduzir essas frutas de uma forma bem incisiva, várias vezes, em uma quantidade pequena. E o que ele come nos outros horários? Começa a simular a textura da fruta com a mesma textura da papinha, por exemplo, com a mesma textura do leite, batida no leite com forma de vitamina. Simula a textura do que ele já come. É a Isas Maternidade. Antigamente ralava os legumes porque a Isadora não comia nada, era um desespero. Só isso que ela comentou. Laís Brito, minha filha não aguenta ver a comida, se arrepia e tem náuseas, passa mal só de ver. Observa se você não está colocando muito. Coloca pequeno, que diminui o vômito, diminui as náuseas, tá? Quando a gente coloca pouquinho, pequenininho. Se a gente coloca muito, fica mais aversivo. A P. Santiago, seletividade que não é textura, sabor, quente ou frio, cor, cheiro, seco ou molhado. E vomita se colocar na frente dele. Eu acredito que pode ser sim, que pode ser visual. Ele come as mesmas coisas há 4 anos. Porque, gente, vomitar é sensorial. Tá? Vomitar é sensorial. Ficar fazendo manha na mesa. Ai, não tô com fome. Ai, conversa comigo. Chorar, espernear, querer descer toda hora é comportamental. Vômito, arrepio, náuseas é sensorial. Tá bom? Alguma coisa, nem que seja o visual, tá afetando ele, no meu olhar. É claro que precisa de uma avaliação, mas é o que eu acho. Thaís Brito, um único grão de arroz já causa náuseas nela. Coloca esse grão todo dia, porque essa náusea vai começar a diminuir. Todo dia, um grãozinho de arroz lá no prato. Meu filho é autista e o autismo dele foi regressivo. Ele sempre comia frutas e depois passou a ter aversão a elas. Daí eu bato com leite, que é a única forma que ele toma. Aos poucos, você vai começar a bater essa fruta com leite, menos tempo no liquidificador. Começa a deixar, sabe só aquele pulsar do liquidificador? Que começa a deixar uns pedacinhos, começa a fazer isso. Renato, minha filha cheira os alimentos antes de comer. Só quer almoçar a mesma comida no almoço e na janta. Mesma coisa, a gente não... Quem escolhe o que ele vai comer é você. Oferece. Gente, quanto ao cheirar, não tem problema. Por isso que eu peço para colocar uma grande quantidade do que ele gosta, porque ele está acostumado com aroma também. É aquele aroma que já é familiar, que vai subir na hora que você colocar a mesa para ele, na hora que você servir. O primeiro, gente, o olfato é o sentido que está mais ligado no córtex, sabia? Que não passa tanto por neurotransmissores quanto todos os outros. Então a gente sente primeiro o cheiro das coisas. Já viu o cheiro de fumaça? Quando espalha muito rápido, você sabe que é fumaça? Porque a conexão neurológica é mais rápida. Então, o aroma de tudo isso interfere muito para a criança. Por isso que a gente pede para colocar uma quantidade maior do que ele gosta, pelo visual, pela textura, mas também pelo cheiro. Porque o cheiro vai se sobrepor ao cheiro daquilo que ele não gosta. Eles estão conversando entre eles, aí o autismo Gebelardo deu uma sugestão do Dino Papatudo. Ótimo, Carla, ótimo. Dino Papatudo é bem legal. Outro que eu gosto é um dinossauro que eu postei esses dias. Eu esqueço toda vez o nome. Ele é bem grandão também, ele tem dentes, dá para limpar a barriga, ele tem um jogo de encaixe do lado, ele tem som, que é um pouquinho mais interativo do que o Dino Papatudo, mas a ideia é muito boa. Boneca Baby Alive, gente, essas bonecas de hoje em dia, que pena que o problema é que elas são caras, mas elas são muito boas, porque ela realmente come a comida, ela faz cocô, você limpa ela, então facilita muito também pra gente. Drica, meu filho quer almoçar tudo batido no liquidificador e na mamadeira. Ao oferecer alimentos mais secos, sei que ele não vai comer nada ou pouquíssimo, aí poderia dar a mamadeira para ele não ficar irritado. Então, Drica, você precisa entender que não dá pra ficar nessa rotina.
ele precisa entrar na rotina da vida de vocês, da casa de vocês. Eu sei que parece difícil, eu sei que é complicado, eu sei que dá trabalho, mas começa a pôr ele na mesa todos os dias, começa a oferecer todos os dias a comida um pouquinho mais pastosa, nem que aquela dica do liquidificador, em vez de bater muito ralo, começa a deixar um pouquinho só mais grosso. E vai trazendo também essa resposta visual, servir à mesa mesmo. Nem que ele chega na mesa, olha pra comida e sai correndo. Já tá ótimo. Geise, meu filho come de tudo menos frutas nenhuma. Mas tomo suco e coloco na vitamina. Ele aceita. Que bom, Geise, mas mesmo assim tenta introduzir, come na frente dele. Todo dia, não desiste de fruta, faz aquela compra de fruta e você come na frente dele, oferece pra ele toda vez. A Ju Bolsas, minha filha só toma o suco, o seu der na seringa. Entendi. Ju, começa a tentar oferecer, leva ela pra ver se ela não escolhe, qual que é a idade? Um copinho, um copo de canudo que ela gosta, que ela acha bonito, que ela acha legal, e começa a passar esse suco pra esse objeto que ela goste mais. E aí a gente pode fazer aquele esqueminha, né? Por exemplo, vamos tomar aqui no copinho que depois eu te dou na seringa. Né? Começa a fazer essa troca com a criança. A Débora só comentou, né? Ela não aceita, mas continua fazendo vômito, né? Imagino que seja sobre aquela questão do grão de arroz. Mas vou seguir suas dicas. Continua, Débora, continua, por favor. Não jamais iludiria vocês, né? É comprovado mesmo. Continua a oferecer todos os dias, que aos poucos ela vai começar a aceitar. Aline, tudo que é sólido dá ânsia e acaba vomitando. Tudo que é sólido, a gente já falou um pouquinho sobre isso. Começa a deixar um pouquinho mais pastoso. Gente, a gente passa, essas são as etapas, né? É o sólido, é o pastoso, é o líquido. Então a gente não vai de uma hora para outra. É porque no prato, se a gente for pensar, tá tudo misturado. Você tem o arroz, que é mais sólido, você tem a carne, que é mais ou menos, você tem um feijão, que já é totalmente líquido, o ovo cozido, que esfarela. Então, é tudo muito misturado e a gente não percebe a diferença. Então, começa a trazer esse prato de uma forma uniforme, com a quantidade grande do que ela gosta. E essas outras texturas em quantidades pequenininhas. Amanda, explica sobre a ânsia. Meu filho tenta comer, mas não mastiga de tanto nojo e tem muita ânsia, mas não chega a vomitar. Ana, descobre o que ele não faz ânsia. Como que ele come, o que ele come que ele não faz ânsia, que ele não tem um reflexo. A partir daí, você começa a colocar uma grande quantidade disso que não gera reflexo com a quantidade piquititinha daquilo que gera reflexo. Gente, não tenta de primeiro colocar a comida na boca da criança, não. Deixa ali no prato para ela ver primeiro. Isso vai melhorar a aceitação dela. A Isa Maternidade falou que você é top, sua Obrigada, aula é um provão. Isa. Parabéns pelas orientações, Zenilda. Obrigada, fico muito feliz, Zenilda. Vamos para a próxima aqui. Geise, né? O meu gosta muito de ser mimado. Então, a gente tem que ver até que ponto isso é bom, isso é ruim, né? Porque se for algo que é usado como reforçador, igual muito bem, parabéns, nossa, a mamãe tá orgulhosa. Isso é um reforço, né? Isso funciona, pronto, acabou. A gente tem que ver o que funciona pra nossa realidade e usar de bom senso. E mãe, mais do que ninguém, sabe o que tá dando certo e o que não dá pro seu filho. Ninguém conhece seu filho melhor que você. Isa, Amanda, no final da live podia dar uma pincelada sobre dieta sensorial. Tá, vamos ver como é que tá o tempo aí, Dani. Tá faltando uns 20 minutos. Vamos ver aqui se dá tempo, tá, Isa? Cíntia, o meu filho come de tudo, mas o almoço ou janta eu tenho que ficar reclamando para ele encher a boca. Ele quer que eu dê na boca dele. Faz aquilo que eu falei, com a ajuda física no punho. Encaixa na mão e começa a dar ajuda física cada vez mais distante. Não leva direto você na boca dele. Fala, então eu posso te ajudar a comer? Eu vou te ajudar. Não é você que vai me ajudar, não. Você fala pra criança. Não é assim, você me ajuda a pôr comida? Não, eu vou te ajudar a comer. A mamãe pode te ajudar a comer? E aí você começa a usar a própria mão dele como recurso. Não usa só a sua. Nem que você faça tudo de forma passiva. Nós e o Altilho está complementando o que você acabou de falar. Nossa, o meu fazia tudo isso. Tinha ânsia, vomitava, não pegava na colher, mal conseguia ficar sentado. Mas eu não desisti, fazia a mesma rotina todos os dias. Almoço e janta, ele começou a aceitar. Pronto, gente, vocês ouviram? Lê de novo, Davi, bem alto pra mim, por favor. Nossa, o meu fazia tudo isso. Tinha ânsia, vomitava, não pegava na colher, mal conseguia ficar sentado.
Mas eu não desisti, fazia a mesma rotina todos os dias, almoço e janta. E ele começou a aceitar. Vocês estão sentindo a alegria da Theo em ouvir isso? Vocês estão entendendo? É pela persistência, gente. É pela persistência, é pela continuidade de tudo isso, tá bom? Parabéns! Muitos parabéns! Salva essa live, vai estar salva. Meu filho gosta de Oliveira Paula. Meu filho gosta de purê e caldo de feijão, junto com os outros alimentos. Mas não conseguimos comer fora de casa. Só a comida que eu faço. Então, a gente já tive muita dificuldade com isso. O que você vai começar a fazer? Dá trabalho. Alimentação dá trabalho. Começar a introduzir algum outro alimento. Pede para o dia que a avó for em casa para fazer e você guardar. Ou então, no dia que você for no restaurante, você traz um pouquinho e guarda em casa. E começa a colocar um pouquinho do seu, um grãozinho do outro. O da rua, entendeu? Começa a misturar esses sabores. É claro que o predominante vai ser o seu, gente. A comida de casa a gente sempre gosta mais. Mas ele também tem que se abrir para que não possa atrapalhar também a sua funcionalidade. Ele complementou falando assim, nós e autismo, não pulava refeições. E explica que ele ia comer só no almoço ou no lanche. Viu, gente? É disso que eu tô falando. Não pula refeições. Isso é muito importante que foi dito aí. Olha só, às vezes os pais chegam no consultório, às vezes sessão, que é 10h30 da manhã. Chega lá, não tô comendo, não comi nada, não tem jeito. Aí você vê no fim da sessão, tá lá 11h20, saindo. Minha filha, você tá com fome? Traga um biscoitinho, traga uma bolachinha. Aí não funciona mesmo, gente, não funciona. Então a gente precisa de ter rotina alimentar, horários certos para comer, tudo bonitinho, porque senão a criança vai chegar completamente sem fome, já é ruim, já é difícil para ela já tem a versão que ela não vai querer mesmo, porque ela não tá com vontade. A minha filha não come nenhum tipo de verdura, fruta e legumes. Quando vê a irmã mais nova comendo, ela até fica curiosa, mas dependendo fica fazendo ânsia. Deixa ela pegar, deixa ela sentir, deixa ela encostar. O que eu falei, com comida a gente brinca. Com comida a gente encosta, comida a gente rola, a gente amassa, faz bolinho. Tenta deixar ela pegar um pouquinho mais, mas sempre oferece para ela. Quando colocamos tudo que ela gosta no prato, mas colocamos algo que ela não come, ela deixa de comer tudo por conta do que ela não gosta, sem nem mesmo experimentar. Coloca pouquinho, pequenininho, bem pouquinho, que ela vai começar a aceitar melhor. Amanda, preciso urgente de uma intervenção. Meu filho come apenas frutas, mamão, banana e abacate, suco de laranja, melão e melancia, e todos os legumes, porém ele não come nada industrializado. Peraí, mas e o resto das refeições? Arroz, feijão, carne? Nada mesmo, assim? Porque às vezes os pais falam nada, mas a gente vai investigar, sai uma coisinha aqui, sai uma coisinha ali, tá bom? Industrializado, o que seria? Me explica melhor como seria isso. Amanda, esse leite que você fala é sem lactose? O leite sem lactose, ele é melhor para digestão da criança, né? Mas normalmente depende, realmente tinha que ver a indicação com o médico, tá? Porque às vezes é uma criança que tá precisando de uma nutrição melhor, então ele pode tomar um leite integral. Às vezes é uma criança que tá com sobrepeso, tem que tomar um desnatado. Então seria isso. Meu filho até topa que às vezes eu coloco um alimento na boca dele, mas não consegue mastigar e retira da boca. Ele aceita mais alimentos secos. Gente, não sofre. Aceita hoje, amanhã, não mais. Desespero. Então, não, calma. A situação é muito menos assustadora do que ela é mais assustadora do que ela realmente é. Tá bom? Calma, vamos por partes. Não sofra nesse primeiro momento. Ele precisa ver essa comida. Só ver. Vamos colocar objetivos possíveis. O que ele gosta? O que é bom, o que é gostoso pra ele? Manda besteira. Como é que eu vou fazer? Igual uma mãe que esses dias me falou, menino, só come Cheetos, e agora? O que eu faço? Cheetos misturado lá com um pouquinho na hora do almoço, Cheetos misturado um pouquinho na janta, Cheetos misturado um pouquinho, para que ele aceite ver outra coisa. Para que ele aceite olhar para outro alimento. Depois a gente vai diminuindo isso que ele gosta e colocando uma quantidade maior do que ele não gosta. A Vânia falou, meu filho come só 8 alimentos. Eu faço a introdução de um alimento apenas ou durante o dia? Vários, né? Vários durante o dia. Vários durante o dia. Mas esse vários, gente, não precisa de querer que a criança coma tudo na vida, não. Nem a gente come tudo na vida, não é? Se a gente for pensar, cada casa tem uma rotina alimentar.
Cada casa tem as suas preferências. Por exemplo, aqui em casa, a gente adora bife, carne moída, carne de panela, linguiça. Acho que carne e frango picado, acho que carne, assim, se eu for comprar carne, só vou comprar isso no supermercado. Eu não preciso querer que meu filho coma aquilo que não está na realidade dele. Então, aquilo que você tem na sua casa, você tem que oferecer todos os dias, várias vezes, mas sempre repetir esses mesmos alimentos, tá bom? Mas com a quantidade necessária, boa. Deu para entender mais ou menos? Rochelle, posso começar a dar o suco na colher? Dessa forma ele aceita. Pode, a gente precisa que ele coma. Nesse primeiro momento, né, gente? Deixa, não tem problema não. Depois a gente resolve o problema. Depois a gente vai tentar passar esse suco para um copinho. Mas tenta com um copinho. Gente, tudo pequenininho. Tudo menor, tudo pequenininho. Nada forte demais. Nada que impactua muito. Arruma um copinho de café mesmo e coloca um dedinho lá do copinho de café. Tenta assim. Se ele não for no copinho, aí você pode usar a colher dentro do copinho. Mas tenta primeiro só com um copinho. Meu filho come comida, arroz, feijão e algumas misturas. Ele só aceita uva no caso de fruta ou suco. Tentamos trocar a prova de alimentação. Falei da uva, ó. De troca, mas ele não aceita. Começa a fazer uma salada de frutas para ele, com a uva grandona, bonita, e um dia com a maçãzinha pequenininha, outro dia coloca um caldinho de laranja junto, outro dia pica uma maçãzinha também, começa a introduzir outros alimentos junto com essa uva. A Ju Bolsas falou que aquela questão da seringa lá, tomando suco na seringa, sei. Ela tem 3 anos. Entendi, Ju. Então já dá para colocar no copinho, né? Então começa a fazer aquilo que eu falei. Começa a oscilar. Então, ó, vamos tomar aqui no copinho um pouquinho e depois tô com a seringa aqui na mão pra agitar também, tá? Pra que ela comece, o reforçador é a seringa. A Ana comentou alguma coisa a respeito de medicação. A minha filha de 5 anos não toma nenhum tipo de remédio. Quando conseguimos dar um pouco, ela faz vômito, até sair qualquer gosto do remédio no organismo. Gente, o remédio é muito difícil mesmo. Tem que ser um reforçador, aquele mais potente da vida. Depende da cognição da criança, depende da compreensão. Então, se for o caso muito extremo, remédio é remédio, né, gente? Então, o intuito é que a gente não force nada. Mas se for o caso muito extremo, dá esse remédio. E aos poucos, a gente vai tentando trazer momentos bons e interessantes. Dá uma água depois, dá um suco depois, dá um chocolate depois que ela goste, para que ela entenda melhor e aceite melhor. Depois a gente resolve esses outros problemas. A Drica falou que você é maravilhosa. Obrigada, por tudo. Drica, imagina. Se a live vai ficar salva, tá travando muito. Mas ô, Tati, engraçado. Pra mim tá limpo aqui. Mas eu vou deixar salvo sim. Minha filha tem 3 anos e não mastiga a comida. A Ju, né? Aquela da seringa lá, tomar suco com a seringa. Faz aquilo que eu falei, começa a trazer alimentos. Você já foi na fono para ver se tem algum problema na mastigação, na aceitação, no tônus muscular? Às vezes está hipotônico, precisa melhorar esse tônus. Às vezes uma bandagem ajuda. Procura uma fono para ver se não é uma questão de mastigação. Mas se não for, começa a transformar os alimentos que são sólidos em pastosos, para estar um pouquinho mais próximo do que ela gosta. Daniel, criança com 10 meses não quer nenhum tipo de alimento. Você é demais. 10 meses, Dani, tá no peito até agora, não tá? Fez uma introdução alimentar adequada, não fez? Gente, o pediatra dos meus filhos aqui em Goiânia, ele é negócio, você ama ou odeia, sabe? Ou você ama ou você odeia. Mas a introdução alimentar dele foi maravilhosa. Foi assim, 2 meses a gente começou com suco de laranja da ilha, que não tinha acidez. Mas foi feito assim, 9 meses a criança estava comendo a comida da casa. É claro que não tem questões graves de seletividade alimentar. Mas assim, qualquer criança, se não receber esses alimentos, ela vai ter mais dificuldade para aceitar mesmo. Então tem que ver essa introdução, como se já tentou ser feita, se não tentou, voltar lá atrás e começar a dar papinha. Fernanda, como utilizar o olfato neste processo? O olfato a gente utiliza com coisas que ele gosta. Que na hora que você colocar na mesa, ele vai sentir o cheiro do que ele gosta. Igual, eu já dei orientação para a mãe. A criança comia só bolacha recheada, um tipo X de bolacha. Então, na hora da comida, traz essa bolacha aqui por perto para ele sentir o cheiro da bolacha. Aí ele vai olhar para o prato e a gente vai tentar introduzir algumas outras coisas. A gente trabalha o olfato com as preferências. Meu filho só aceita frutas pastosas, mamão, banana e abacate. Queria tipo maçã.
nunca conseguiu mastigar bem. Começa com ralar a maçã. Um raladinho da maçã, um fiapinho da maçã misturado com tomar, com mamão. Gente, é fiapinho mesmo, tá? Dica? É o que eu tô falando. Coisas muito pequenininhas junto com essas outras frutas que ele gosta. O meu filho não mastiga e por esse motivo não aceita comida sólida, só come pastoso. Precisa ver também essa mastigação com a fono, tá bom? Como retirar o eletrônico no momento da refeição? Eletrônico, vamos lá. Achei que não ia chegar, tava guardando aqui pro final. Amanda. Acho que tem uns 6, 7 minutos. A gente tem pouquíssimo tempo. Eletrônico, a gente começa a distanciar da mesa. Porque normalmente eles comem aqui. Igual eu tô com o celular aqui na minha frente, né? Colocando a comida na boca e ligado no celular. A gente vai distanciando fisicamente. Você vai afastando. Hoje em dia, depois eu levo o celular um pouquinho mais pra longe. Hoje vamos comer o celular aqui. Ó, dá pra ver. E depois, ó, dá pra ver de novo. E vai afastando. E depois, sabe o que a gente faz? A gente diminui o volume. Mas não tira de uma vez, tá bom? Depois a gente vai diminuindo o volume para que essa criança vai aceitando essa distância desse eletrônico. Você é ótima, fico encantada. Muito obrigada. Vamos abordar sobre a linguagem musical no processo de desenvolvimento. Vamos falar sobre música sim, tá bom? Porque faz toda a diferença nessa resposta auditiva dessas crianças e tudo, né? Em todo o contexto, quando tem música, fica diferente. Eu atendo todas as minhas sessões são com música praticamente. Autismo e pedagogia. Como ajudar a criança na escola? Porque é um cardápio diversificado e diferente do que ela come em casa. No caso, eu sou a professora, mas também tenho filho seletivo com a mesma dificuldade. Muito interessante, muito interessante. Agora, o que a gente faz? A escola é um ambiente de aprendizagem coletiva. Maravilhoso. Começa a colocar todas essas crianças para pegar na comida. Por exemplo, eu estava com uma criança esses dias que não aceitava melancia de jeito nenhum na escola. E a escola oferece muita fruta e estava tendo dificuldade, que quando vinha melancia a criança gritava, era muito difícil. A gente começou a brincar com essa melancia. Comecei a pedir para a mãe levar a melancia mais vezes, levar para a sala toda. Eu recebi uma foto da criança comendo melancia já essa semana. Então, começa a aproveitar essa união entre as outras crianças, explorar mais o cheiro, brincar, o pegar, contar uma historinha junto naquele momento, para que devagarzinho ela vá aceitando. Mas tenta não colocar um cardápio diferente para essa criança só porque ela está seletiva, tá? Porque isso, além de mostrar para ela que se ela reclamar, ela vai receber o que ela gosta, também vai mostrar para ela que ela é muito diferente dos outros. Meu filho só come abrindo a boca, colocando a língua na frente, não abre a boca direito para comer. Precisa ver uma fono para ver o posicionamento dessa língua, foi o que eu falei no comecinho também, tá bom? Integrar e reabilitação, orgulhosa de você. Ai, que bom, fico muito feliz. Ensinei o Samuel a mastigar, oferecendo na pontinha da boca, encostando no dente e falava para ele morder. Ótimo, é o que eu falei, a dica, mordeu, comeu, vai narrando essa atividade. A gente narra as atividades para a criança. Agora mastiga, agora engole, agora joga para cá, agora joga para cá. Quando monta o prato dele, ele pega no talher, enche comida, oferece para mim e insiste que eu coma. Come, meu bem, come também, come junto. Eu falei que a gente que trabalha com seletividade alimentar virou uma bola, né? Porque você tem comer tudo. Gente, tem muito pouco tempo, não tem, Davi? Eu queria falar algumas coisinhas com vocês antes de travar. Quem tiver dúvida, pode mandar no direct que eu vou responder. Vocês sabem que eu me esforço o máximo possível. Vamos montar um grupo do WhatsApp pra gente? Me sigam aí que eu vou montar, vou estruturar para que a gente possa trocar mais experiência. Essa questão sensorial, vocês viram que legal a enquete que a Evelyn fez esses dias? Impactua muito na aprendizagem do seu filho em todos os sentidos. É pré-requisito para linguagem, é pré-requisito para funcionalidade, é pré-requisito para socialização. Então vamos montar um grupo de WhatsApp pra gente. Outra coisa, lembra lá do sorteio de uma consultoria. Vocês estão esquecendo? Me ajuda a divulgar, porque a gente tem a consultoria online, onde a gente faz entrevista com os pais, perfil sensorial, então lembra de me ajudar a divulgar. Outra coisa, vamos ter Parque Azul em São Paulo, vai ser espetacular, vai ser uma equipe gigantesca com a Maíra Gaiato, com a Ju do Mundo Kids aqui de Goiânia. Então nós vamos fazer o projeto que a gente tem do Parque Azul de interação social entre essas crianças e estimulação em São Paulo, vai ser espetacular, conto com vocês. E também tem Parque Azul aqui em Goiânia, que também vai ser super legal, amanhã só de atividades sensoriais, pensa como eles amam. Vai ser no dia 6 de abril, esse mês de abril, bombando, né? 6 de abril aqui em Goiânia, 13 de abril em São Paulo.
tá? Também tem os cursos de formação que eu tô fazendo para todo o Brasil. Me procurem, é um projeto social, praticamente. Vocês vão ter despesas com transporte, alimentação, a minha hospedagem, mas eu não estou cobrando, não tem custo, eu não tenho lucros com isso. É realmente a oportunidade para estar mais perto de vocês. Tá? É isso. Tem mais um tempinho. Deixa eu ver se a gente ainda tem mais um tempinho. Mais alguma dúvida sobre todas essas coisas que eu falei? Deixa eu ver se eu falei tudo. Peguei a data direitinho, mas já deu. Falei. Já tá nos minutinhos final. Já estamos nos minutinhos final, mas se quiserem a gente pode ir respondendo também. De qualquer forma, muito, muito obrigada. Cada vez vocês estão me surpreendendo. Eu fico muito feliz de dividir e eu aprendo muito com vocês também. Vou fazer uma página com todas as lives, né? Vou fazer uma página no meu site, que eu tenho um site que meu marido está organizando para mim. Nós vamos ter uma página bem legal, um site bem estruturado. Vamos montar um canal no YouTube também para começar a transmitir mais esses vídeos. Eu só peço que vocês me ajudem a chegar com essas informações a mais pessoas, tá bom? Para que mais pessoas que não têm acesso a essas terapias que são novas, é uma tecnologia muito nova, são poucos profissionais que atuam nessas áreas, que as pessoas também que estão um pouquinho mais distantes também possam se favorecer.